E aí, pessoal, eu sou o professor Felipe Teixeira e hoje nós vamos tratar sobre o prazo que o contribuinte tem para entrar com a ação de repetição de indébito, que é a ação de restituição de um tributo pago indevidamente ou a maior. E para tratar desse assunto, a gente vai falar sobre o caso concreto de um contribuinte que já entrou com um pedido administrativo de restituição, teve esse pedido negado pelo fisco e agora quer entrar com ação judicial para pedir esse tributo que ele pagou a maior. Você sabe qual é o prazo que ele tem? Se você tem dúvida, fica ligado nesse vídeo. Por que tratar desse tema? Por que falar do prazo que o contribuinte tem para entrar na justiça pedindo a restituição de um tributo? Entrar com ação de repetição de indébito. Porque até hoje esse tema é de muita dúvida para contadores, advogados e também para empresários em geral. E ele veio a partir de um caso prático que eu lancei nos stories aqui do Instagram, de uma empresa optante pelo Simples Nacional que pagou indevidamente tributos relativos a esse sistema em maio de 2015. Então, ela fez uma auditoria aí em outubro de 2017 e a partir dessa auditoria, ela constatou, essa auditoria interna, né? Ela constatou que em maio de 2015 ela havia recolhido R$ 50.000 a mais aí de tributos relativos ao Simples Nacional nesse mês de maio de 2015. E aí, logo depois da auditoria, né, em novembro de 2017, ela já fez rapidamente o seu pedido de restituição no portal do Simples Nacional. Esse pedido eletrônico lá no portal do Simples. Só que a Receita Federal passou um tempo aí para responder esse pedido de restituição dela. Respondeu aproximadamente 2 anos e meio depois, em 12 de junho de 2020, né? Ela deu uma resposta negativa a esse pedido de restituição, dizendo que ela não tinha direito. Não, você não tem direito a restituição desses tributos, né? Você não fez nenhum pagamento indevido, nenhum pagamento a maior. E essa resposta aqui, para efeito didático, foi uma resposta definitiva. Não cabia mais nenhum recurso contra essa decisão da Receita Federal. E aí esse contribuinte evidentemente ficou muito chateado, porque ele tinha certeza que tinha feito um pagamento indevido, e foi até o consultor tributário da confiança dele, que no caso foram as pessoas que responderam à enquete, perguntando: olha, eu ainda posso entrar com essa ação judicial, né, de restituição dos tributos, a chamada ação de repetição de indébito, ou não, né? Já que só agora o fisco respondeu negativamente ao meu pleito de restituição, meu pedido administrativo, eu agora, né, que tive esse não do fisco, eu quero ir para a justiça, porque eu não me conformo com esse posicionamento do fisco. E aí ele perguntou aos participantes aí da enquete, aos advogados, aos contadores, a todo mundo que respondeu, se ele ainda teria prazo para ir para a justiça. E 77% dos participantes responderam que sim, a empresa, o contribuinte ainda poderia entrar na justiça, né, depois desse não que ele ouviu do fisco no pedido de restituição administrativo que ele fez, esse pedido eletrônico lá no portal do Simples Nacional. E esse embasamento, né, para essa possibilidade de entrar na justiça se deu com base lá no artigo 169 do Código Tributário Nacional, que o próprio cliente mencionou lá no exemplo que a gente colocou nos stories do Instagram. Portanto, de acordo com o cliente, ele teria 2 anos ainda para entrar com essa ação, né, anulatória contra essa decisão administrativa que negou a restituição dele. Então, já que essa decisão, né, ele tomou ciência dessa decisão no dia 12 de junho, ele teria, portanto, mais 2 anos para entrar com essa ação que tentaria, portanto, anular essa decisão administrativa que não concedeu o direito da restituição a ele. Então, até 12 de junho de 2022, ele entraria com a chamada ação de repetição de indébito. Isso para a maioria, né, dos que participaram, 77%. Portanto, quase 8 em cada 10 pessoas que responderam à enquete.
Para que a gente possa entender por que a maioria das pessoas respondeu com base no artigo 169 do Código Tributário Nacional, a gente precisa analisar exatamente o CTN. Eu convido vocês a fazer isso comigo agora. Lá no artigo 169 está escrito o seguinte: prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Se a gente for analisar o artigo 169 do Código Tributário Nacional de forma isolada, a gente vai acreditar exatamente isso, né? Que depois que o contribuinte tomar ciência dessa decisão administrativa, desse pleito que ele fez de restituição lá na Receita Federal ou em qualquer outro fisco, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ele vai ter 2 anos para entrar com uma ação para anular essa decisão que não deu esse direito de restituição a ele. Contudo, a gente não pode, né, enquanto consultor, enquanto um profissional que atua na área tributária, fazer nem uma interpretação isolada de um artigo e muito menos deixar de entender a posição nem o entendimento dos tribunais, especialmente os tribunais superiores, acerca de determinado tema. E é por isso que eu vou chamar vocês para analisar comigo também o artigo 168 do Código Tributário Nacional, que é o artigo que vem logo acima, que diz o seguinte: o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos contados. Então vejam, de acordo com o artigo 168, o contribuinte teria 5 anos para pleitear essa restituição, contados de quando? Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 165, esses incisos 1 e 2 tratam dos casos em que o contribuinte faz pagamentos indevidos ou a maior, que é exatamente o caso que a gente está tratando. A empresa fez um pagamento indevido, pagamento a maior. Então, nesses casos em que há pagamento indevido, esse prazo para pleitear a restituição, ele é contado da data da extinção do crédito tributário. O pagamento é uma das causas de extinção do crédito tributário. Logo, esse prazo de 5 anos, ele vai contar da data do pagamento, que no caso que a gente está estudando, aconteceu em maio de 2015. Logo, de acordo com o artigo 168 do Código Tributário Nacional, o prazo para pleitear a restituição contaria a partir de maio de 2015. Isso de acordo com o artigo 168 do Código Tributário Nacional. Mas aí você pode me dizer, eu estou em dúvida agora, né? Porque o artigo 168 está dizendo que o direito para pleitear a restituição começa a contar do pagamento e é de 5 anos a partir do pagamento. Já o artigo 169 diz que esse prazo é de 2 anos a contar da data da decisão administrativa que negar a restituição. E aí, o que é que eu vou seguir? É importante que a gente saiba que o Código Tributário Nacional ele é uma legislação de 1966. Portanto, ele é de antes da Constituição de 88. Né? E antes da Constituição de 88, a gente não tinha o chamado princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. De forma que, realmente, antes da Constituição de 88, primeiro o contribuinte tinha que apresentar o pedido administrativo, né, de restituição. Ele era obrigado a entrar com pedido administrativo de restituição. Ou seja, ele realmente tinha um prazo decadencial previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional. Esse prazo não era um prazo para entrar na justiça, esse que está aqui no artigo 168. Ele era um prazo para fazer o pedido administrativo de 5 anos contados a partir da data do pagamento. Então, a partir do momento que ele fazia um pagamento indevido ou a maior, ele tinha 5 anos para entrar com um pedido administrativo de restituição. Isso antes da Constituição de 88. Depois que ele recebia um não do fisco, né, nesse pedido administrativo, aí sim, de acordo com o artigo 169, ele teria 2 anos para entrar com ação judicial anulatória contra essa decisão administrativa do fisco que deu um não para ele. Né? Tudo isso mudou, contudo, depois da Constituição de 88.
Porque com a Constituição de 88, ele não precisa mais ter um não do fisco, né, para entrar na justiça. A partir do momento que ele, contribuinte, percebe que pagou um tributo indevidamente, ele já pode entrar no outro dia com ação judicial. Ele não precisa primeiro entrar com um pedido administrativo para depois que receber um não do fisco no pedido administrativo, entrar com ação judicial. E é com esse entendimento que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 625, que eu vou chamar vocês para analisarem comigo. Olha o que a súmula 625 diz. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário, de que trata o artigo 168. Olha o que é que essa súmula do STJ, que é uma súmula relativamente recente, editada em dezembro de 2018, diz. Olha o que ele está dizendo aqui, o STJ nessa súmula. O artigo 168 do Código Tributário Nacional diz que o prazo para pleitear a restituição é de 5 anos contados da extinção do crédito tributário, portanto, do pagamento indevido. Se o pagamento indevido, o recolhimento a maior, aconteceu em maio de 2015, significa que a partir daqui começa a contar o prazo de 5 anos para você pleitear judicialmente a restituição do crédito tributário, para você entrar com a ação de repetição de indébito. E o que é que a súmula 625 do STJ diz? Vamos voltar lá. Que o pedido administrativo não interrompe e nem suspende. O que é que isso quer dizer? Que esse protocolo aqui que foi feito, pessoal, em novembro de 2017, não tem nenhuma influência sobre a decorrência desse prazo aqui para entrar com ação judicial. Nem suspende, nem faz parar de correr o prazo e nem interrompe, ou seja, não faz com que ele volte a correr do zero. Não influi em absolutamente nada na contagem desse prazo. De forma que esse prazo de 5 anos, que começou a correr aqui em maio de 2015, que foi quando o contribuinte fez o pagamento indevido, ele vai terminar, né? Ou seja, o contribuinte vai ter um prazo máximo para entrar com essa ação aqui em maio de 2020. Se até maio de 2020 ele não ajuizou essa ação, adeus, ele dormiu no ponto, o direito dele pereceu. Foi atingido pela prescrição esse crédito tributário. E aí, a Receita Federal só o respondeu no dia 12 de junho. Quando ele recebeu a resposta negativa e definitiva do fisco, o direito dele já estava prescrito. Ele não poderia mais fazer o pedido judicial de restituição desse crédito tributário, não poderia mais ajuizar a ação de repetição de indébito. Até poderia, mas ele iria fatalmente ter uma resposta do judiciário negativa, dizendo que o direito dele já teria sido atingido pela prescrição. E o que é que isso nos ensina? Ensina para nós que atuamos na esfera tributária, contadores, advogados e outras profissões afins, que nós não podemos esperar muito tempo para que o fisco se manifeste sobre os processos administrativos de restituição. Porque enquanto os processos administrativos de restituição estão correndo, está correndo paralelamente o prazo prescricional para que o contribuinte ajuize a sua ação de repetição de indébito. E se você, profissional que está assessorando o contribuinte, está assessorando o seu cliente, esperar muito para ajuizar essa ação, o direito do seu cliente vai perecer e, consequentemente, vai perecer também o seu direito ao recebimento de honorários, considerando que você vai cobrar honorários aqui na recuperação desse crédito tributário, que aqui a gente está dando um exemplo de 50 mil,
mas pode ser muito maior, tá? Se eu concordo com a súmula 625 do STJ? Não concordo. Eu acho que seria de muito mais respeito ao princípio da boa-fé se apenas depois da resposta do fisco iniciasse o prazo prescricional para que o contribuinte ajuizasse a ação judicial. E acho até que quando isso não acontece, né, estimula-se o contribuinte a entrar logo com a ação judicial, antes de ter uma resposta do fisco, o que faz com que haja cada vez mais uma procura do judiciário, né, assoberbando o judiciário de ação. Seria muito mais conveniente, até para diminuir o número de ações no judiciário, que apenas havendo uma resposta negativa do fisco, o contribuinte fosse ao judiciário. Mas, como a gente não pode esperar, né, tem que entrar com ação antes de decorridos os 5 anos, o contribuinte já vai direto ao judiciário, mesmo, né, se houvesse uma resposta positiva do fisco. Mas como não dá para esperar, tem que ir logo para a justiça para garantir o direito do contribuinte e garantir, se for o caso, o recebimento dos honorários por parte do profissional. E é sobre esse e outros temas que buscam aumentar a sua capacidade de análise crítica e a sua condição de enfrentar casos práticos do dia a dia tributário que nós desenvolvemos o curso de formação de consultor tributário. Eu vou deixar aqui embaixo o link do curso e também aqui na minha bio, e é fácil, consultortributário.com, para que você entre lá no site e conheça mais sobre esse curso, conheça todos os módulos, e eu espero te encontrar no grupo de alunos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.